no mês de maio e eu tenho certeza que você em algum momento parou para pensar e falou: meu Deus, os planos que eu fiz em janeiro, onde é que estão? Se esses planos forem financeiros, hoje aqui no No Café Cash a gente vai falar muito sobre o assunto e trazer várias dicas para você. Então pega a sua xícara que o No Café Cash está no ar. E hoje com uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Valéria Marchetti, ela que além de ser consultora financeira, também trabalha com planejamento financeiro, entre outras coisas. Vai trazer muitas dicas, né, Val? Então hoje o pessoal pode pegar o caderno, a caneta e anotar, tá certo? Que ótimo. Então, para a gente começar, Val, conta um pouquinho da sua história. Quem é você? Qual que é a sua experiência nesse universo financeiro que para tanta gente é um tabu? Muito bem, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você também, podendo prestigiar esse programa que eu assisto ali toda segunda-feira, trazendo sempre boas informações para nós. É, Contando um pouquinho da minha história, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 30 anos. Desses 30 anos, eu fiquei um bom tempo dentro do mercado financeiro, dentro da gestão de investimentos, dentro da assessoria de investimentos de um banco internacional. E hoje, cada vez mais, a gente observa quanto a gente precisa evoluir. Dentro da minha história, o que eu busquei depois que eu interrompi, né, a minha vida, vamos dizer, corporativa? Eu busquei alternativas para dar para os nossos clientes também uma outra forma de fazer seus investimentos, uma outra forma de fazer o seu planejamento financeiro. E aí, dentro desse universo aí que hoje se ampliou bastante, no passado ele era bem mais restrito, hoje a gente tem oportunidades de buscar outras alternativas de investimentos. Então, o planejamento financeiro veio dentro da minha vida, né, ao longo aí de toda essa trajetória da minha vida financeira e da minha vida Ô, Val, me profissional. conta uma curiosidade. Você sempre foi apaixonada pela parte financeira? Porque a gente não vê tantas mulheres atuando, né, nessa parte financeira. É algo um pouco mais, vamos dizer assim, masculinizado. E agora, de uns tempos para cá, a mulher tem aparecido cada vez mais nessa gestão. Como é que foi para você escolher essa área? Foi algo de você mesmo? Veio de alguém? Como é que foi? Então, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, em uma agência bancária, é, os meus primeiros trabalhos já foram na área de aplicações financeiras. Eu comecei no atendimento e aí o mercado financeiro tinha assim uma inflação alta e tudo mais, então a gente tinha que sair fazendo as aplicações de todo o recurso do cliente que estava em conta corrente. Então eu já comecei desde sempre. Quando eu fui para São Paulo, eu trabalhei um bom tempo em São Paulo, né, dentro deste mesmo mercado. É, eu fui convidada, num determinado momento, para ir para a área de investimentos, que nós chamávamos naquela época lá de fundos de investimentos dentro do banco e da corretora. E lá, eu já que eu gostava, eu me apaixonei ainda mais, fiz toda a minha trajetória financeira dentro do banco, dentro da área de investimentos, na assessoria de investimentos também. Sensacional, gente. E eu falo que nós estamos engatinhando ainda nesse aprendizado, né, Val? Então, hoje, a maioria da população brasileira já tem o despertar de interesse por essa área. Alguns já se aprofundaram mais, mas a educação financeira ela tem sido pauta recente, né? Então, de uns 5 anos para cá, que a educação financeira ganhou proporções. E a gente tem aquele velho costume de achar que o banco ou algum gestor tem que cuidar do nosso dinheiro. Você também trabalha com gestão, que é essa gestão de você onde investir, onde colocar o seu dinheiro, como fazer ele rentabilizar. Então, para a galera que está aqui nos assistindo, começando, o que vem a ser uma gestão financeira de qualidade? Muito bem. Quando nós falamos da gestão dos seus investimentos, a gente começa a falar um pouco do seu planejamento financeiro. Porque Obrigada, né? as pessoas muitas vezes têm sonhos, todos nós temos. E nós temos que colocar metas. Nós temos que colocar dentro da nossa realidade o que eu tenho hoje como fonte de receita, como é que estão as minhas despesas, e não esquecer que a sua prioridade também é olhar os seus sonhos e como que eu vou alcançá-los. Automático, né, Val? Não Isso, ficar vivendo para pagar conta e esquecendo que porque tem um dia de é amanhã. uma prioridade. Então, quando você vai fazer o seu planejamento, essa parte, ela tem que vir primeiro, ela não é a última. As pessoas, quando olham sobre os seus planos,
são os seus sonhos, são as coisas que você está buscando para realizar na sua vida. E muitas vezes as pessoas deixam isso para o final. Se sobrar. E se sobrar. Isso não pode ser sobra. A sobra, ela já coloca, né, como a própria palavra diz, sem valor. Então, quando você tem um planejamento, você tem que colocar isso dentro seja numa planilha, seja num aplicativo, seja até na sua agenda, mas você tem que colocar o que é que você está buscando. Porque quando nós não temos meta, quando a gente não tem agenda, quando a gente não tem planejamento, eu costumo dizer que qualquer caminho serve. Para qualquer área, né, Val? E eu costumo dizer também que todos que querem alcançar uma meta, seja, eu brinco, né, quem vai na nutricionista, quem quer fazer uma qualidade de vida melhor, não adianta pagar a academia. A gente tem que pagar a academia e ir. E eu costumo dizer que o caminho da disciplina na vida financeira também é o caminho estreito. Quando você quer ter uma vida mais regrada, ó, o nome, né? Uma vida mais regrada, para cuidar melhor da sua saúde, seja em qualquer campo da sua vida, eu costumo dizer que o caminho é mais estreito. O caminho é mais disciplinado. O caminho tem que ter objetivo. Eu quero alcançar um outro patamar de renda na minha vida, um exemplo. Quais são os cursos que eu estou fazendo? Quais são os conhecimentos que eu estou buscando? E hoje nós temos gratuitamente tudo que a gente quiser dentro, né, da internet, da informação. Então, o que eu estou fazendo? E quando a gente fala, eu tenho um objetivo, mas a minha renda hoje não me permite, que é uma conversa gostosa com o cliente, de dizer, tá bom, mas o que você está buscando além disso, para ter um extra aqui, para você começar a criar a sua casinha dos sonhos. Então, eu gosto muito desse assunto quando a gente coloca esse planejamento. Olhar mesmo a sua vida um pouquinho mais fundo e não olhar... A parte de planejamento, Val, ela acaba te trazendo até ideias, né? Porque quando você pensa assim, tá, ok, hoje a minha renda ela não condiz com o meu sonho, mas você como uma planejadora vai buscar exatamente essa ideia, tá bom, e qual que pode ser uma fonte de renda extra, uma atividade extra, alguma coisa que você faça no tempo fora do seu trabalho, mas que pode te rentabilizar para que você chegue nesse objetivo, para que você chegue nesse sonho. E hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas buscando alternativas. Experimenta. Não é aquilo que a gente até falou um pouquinho antes? Vai lá, experimente. Você pode ter uma loja online, né? Hoje a gente tem vários caminhos para a gente poder buscar. Coisas. Não é? Muitas funções que a gente pode ter. E as pessoas têm que buscar isso, porque é uma fonte de receita. Se você conseguir R$ 500, não importa o valor, R$ 200, o que você conseguir, você já vai colocando. E o que é muito importante? Quando eu começo a fazer, juntar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a minha reserva de emergência. Hoje, né, cada vez mais a gente vê como isso é importante, porque a gente não sabe o momento em que a gente vai passar por um momento delicado na nossa vida. E qualquer pessoa está sujeito a isso, não é? A gente pode ter um acidente, a gente pode ter um desemprego, a gente pode ter N fatores na nossa vida. Natural, como a gente está vendo, então... não é? Então, assim, é muito importante a gente ter esse planejamento. O quanto eu tenho que guardar por mês para que eu tenha pelo menos a minha reserva de emergência. É você olhar os seus custos, ver as suas despesas, o que você não pode abrir mão, né? Porque é o nosso sustento, a nossa vida básica. Olhar isso, ter pelo menos 6 meses, 8 meses. Fazer a reserva de emergência, ela varia um pouco, de 3 até 1 ano. Normalmente, eu, assim, sendo bastante conservadora, eu falo assim, vamos conseguir chegar em 6 meses, quando a gente chega em 6 meses, 8 meses, 1 ano. E como é prazeroso ver quando as pessoas conseguem alcançar. E eu tenho N exemplos de pessoas que queriam alcançar um sonho, mas nunca conseguiam colocar em prática. Quero fazer uma viagem, quero guardar a entrada de uma casa, quero juntar um recurso para fazer um curso, vamos dizer, mais elevado. E aí a gente começa a colocar em prática e dizer para a pessoa quanto que você tem que guardar por mês. Essa semana passada eu tive uma conversa, quando eu falei para a pessoa, ela me disse assim, nossa, você deu um norte na minha vida. Gente, a gente conversou tão rápido no telefone
E quando eu coloquei para a pessoa o que ela precisava, ela virou para mim e falou assim: nossa, você pôs um norte na minha vida. Eu não sabia como que eu começava a fazer isso e que tempo eu teria que ter de guardar esse recurso para poder alcançar isso. Eu falei, tá vendo? Olha que conversa boa. Então, assim, é muito gostoso você saber que você está planejando, no caso dessa pessoa, Thalita, ela queria uma entrada para o imóvel que ela quer comprar. E aí eu falei para ela, olha, em tanto tempo você consegue guardar tanto por mês? Ela falou, este é o meu norte. Vou sentar com o meu marido e já vou mostrar para ele como que a gente tem que fazer. Porque em tanto tempo nós vamos ter o dinheiro da entrada para poder financiar aquilo que a gente quer. E assim, foi tão prazeroso ouvir isso, porque ela buscando realizar um sonho. E eu sei que o momento, né, em que ela for fazer, nós vamos voltar a conversar, onde eu vou aplicar, são produtos conservadores, que é muito importante quando estou fazendo uma reserva de emergência, que a gente tenha produtos conservadores. Né? Produtos conservadores hoje no mercado são infinitos. E que não traz nenhum risco e que a pessoa pode resgatar a qualquer momento. Eu costumo dizer, não é porque tem que resgatar a qualquer momento que coloca aquilo de novo na sua renda. Esquece ele, né? Vamos deixar ele quietinho. E fazer esse planejamento de uma forma segura, confortável, confiável, para que você alcance depois lá na frente a realização desse sonho. Então, olha que legal que a Val está passando aqui para gente, que quando você tem um sonho, você tem um objetivo, primeiro você planeja como alcançá-lo, e aí com esse valor mensal que você vai estar guardando, que você vai estar juntando, você pode aplicá-lo para que ele rentabilize ainda, né? Não fique lá parado sem rendimento nenhum, e te traga um ganho a mais, um pouquinho a mais, de uma forma segura, de uma forma coesa, e de que você possa tê-lo ali no momento de necessidade. E é engraçado, Val, que eu falo que hoje até os próprios bancos estão trazendo esse tipo de informação para gente, né? Vou até compartilhar. Eu recente abri conta para os meus filhos. Um tem 10, um tem 13. Então a gente está começando a introduzir essa educação financeira neles, porque é muito fácil falar, mãe, compra, né? Mas quando é o dinheiro deles, aí eles já querem guardar, já fala que não tem. E aí foi engraçado que tem agora, não sei se você já viu, mas tem os aplicativos de criança Sonho Alcançar. Sim. E eu achei aquilo tão bonitinho, gente. E aí foi lá, o meu filho quer um celular novo. E aí a gente falou, então tá, vai lá e coloca como objetivo o valor, que é o celular, e quanto você tem que ir colocando. E aí todo o dinheiro que faz o Pix para ele já investe. Então agora ele não quer saber, ele não tem. Ele fala, mãe, não tenho, tá investido. E eu falo, cara, com 13 anos, olha que sensacional. Mudança. Que está acontecendo, porque vai fazer parte do nosso dia a dia, não tem mais como a gente esconder essa necessidade, né? Colocar embaixo do tapete, como a gente fez por muito tempo. Era até, eu costumo brincar que era uma ignorância da nossa geração, a gente não ter acesso a tantas informações. E aí hoje não tem mais isso. Então eu olho para os meus filhos e eu falo, gente, que sensacional. Então está acontecendo uma mobilização geral para que as pessoas tenham essa visão e essa noção. E é importante a gente falar disso, porque para as pessoas que às vezes estão ouvindo a gente e não tem um salário famoso, fica aquele tabu. A pessoa às vezes fala assim, mas eu ganho um salário mínimo, eu vou me preocupar com planejamento. E isso tá errado, né, Paulina? Porque é necessário. Mesmo a pessoa ganhando pouco, se ela tiver um planejamento, ela vai transformando aquele em muito, certo? Exatamente. E cada vez mais a gente mostra que é dessa forma que a gente vai seguir. Porque se eu tenho um salário mínimo, eu vou olhar quais são os meus projetos e os meus sonhos. E quanto que cabe deste valor para que eu faça aquilo que nós combinamos. Primeiro é você, primeiro os seus sonhos, e depois você vai olhar o percentual que você vai colocar para os supermercados, né, para as suas coisas básicas, depois as suas coisas de lazer, depois os seus cursos. Mas não dá para colocar tudo isso. Dá se você fizer esse planejamento. E ajustando novas fontes de renda. Porque exatamente. Você precisa de que o valor que você recebe hoje é pouco para o estilo de vida que você quer ter. Só oportunidades. Legal. E aí você tem uma outra frente, que eu acho que também é super de interesse de todos nós, que é a questão de agilizar os sonhos. E aí, quando a gente fala de agilizar os sonhos, a gente entra na parte de empréstimo, de consórcio, de coisas que a gente pode usar o dinheiro de terceiros para conseguir o que a gente quer mais rápido e transformar isso numa
parcela dentro do nosso orçamento, tá certo? E como é que funciona essa questão de empréstimo para você? Quais as dicas que você pode dar para quem quer comprar um carro, para quem quer comprar uma casa e ainda tem o empréstimo como a prioridade? Muito bem. Eu tenho eu falo das caixinhas, né, do meu trabalho, os empréstimos e os financiamentos. Eu gosto muito do financiamento de imóvel. Então, eu tenho parcerias para fazer toda a consultoria. Então, assim, como eu dei o exemplo, a minha amiga que quer comprar casa, ela começou a olhar a casa, veja. Ela começou a pôr pelo outro caminho, vai ter tua casa. Aí virou para mim e falou, eu gostei da casa assim, assim, assim. Mas eu falei, o financiamento é 80% do valor. Então, se você está buscando essa casa, você tem que ter 20% do valor que você tem que guardar ela. Oi? Né? Que as pessoas não têm essa informação, as pessoas acham que o imóvel pode ser 100% Isso. financiado. Aí, expliquei para ela, olha, você tem que guardar os 20%, e eu, dentro do meu trabalho, eu vou buscar. Vamos imaginar que ela já tivesse, né, esse percentual da entrada. Eu vou olhar no mercado quais os bancos, quais são as formas que a gente tem e as melhores taxas para poder apresentar. Porque no financiamento imobiliário, que eu gosto muito de fazer, porque eu estou ajudando a pessoa a realizar o seu sonho, você tem, por menor que seja o percentual de diferença na taxa, em 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, é uma diferença muito grande. Então, eu faço toda essa pesquisa, eu pego toda a sua documentação, tudo online, tá, Thalita? Não tem que ficar lá no banco, lá na fila, esperando para falar com a pessoa que vai te dar as informações. Eu já faço tudo o que eu preciso. Quando eu entro com a minha plataforma, eu já vou olhar os documentos necessários e já faço até uma pré-aprovação do valor que você está buscando. Então, eu já entro dentro dos bancos, né, dos grandes players do mercado, para conseguir essa aprovação. Aprovou. Aí vai precisar de algumas outras documentações, e aí a gente vai seguindo passo a passo. Mas isso a pessoa no conforto da casa dela, Sem se preocupar, sem ter que ficar no banco, na fila. Então, assim, é muito importante quando você tem uma consultoria na parte do imóvel também. Porque, para a gente não errar, porque quando você não entrega todas as documentações corretas, porque eu já faço um pente fino, para que você não comece pelo caminho errado, porque às vezes você não aprova aquele valor que você queria, porque você não teve uma consultoria antes, porque eu já deixo tudo em ordem, para quando eu mandar para aprovação, já está tudo redondinho. Aí a gente consegue com mais facilidade, já está com toda a documentação em ordem, para poder aprovar o valor que você está buscando. Então, esse é um trabalho bem gostoso de fazer também, porque a gente ajuda as pessoas a alcançarem um sonho grande, né? Eu falo, o sonho é um dos maiores sonhos da nossa vida, né? E ter o seu financiamento de uma forma prática, tranquila e com uma assessoria junto, que eu faço esse trabalho também. Também faço na parte do financiamento do automóvel, que é bastante interessante também. Uma forma também de levantamento de capital é quando você dá uma garantia. Então, assim, vou dar um exemplo prático. Uma amiga precisava de um recurso, para mim, urgente. Eu perguntei para ela, você tem um automóvel quitado? Ah, meu carro está quitado ano tal. Falei, olha, a gente pode refinanciar o seu automóvel para você ter um custo um pouco menor. Porque quando você busca um crédito sem nenhuma garantia, fica bem mais difícil, os juros são mais altos. Então, nós conseguimos refinanciar o imóvel dela, ou o automóvel dela, desculpe, de uma forma boa, prática também, e ela conseguiu resolver aquele problema emergencial. Tá vendo? Sempre aparece um problema emergencial na nossa vida. A gente conseguiu ali resolver o problema dela, também no prazo e numa parcela que seria interessante naquele momento para ela. Gente, resumindo todo esse bate-papo, que eu acho que é o mais importante, é um assunto que a gente tem que trazer luz, né, Val? Então, assim, independente do momento financeiro que vocês estejam, independente das dificuldades financeiras que vocês tenham, quando você olha para aquilo com clareza e quando você dá atenção devida àquilo, aí é uma questão de tempo de captar esses recursos de ajuda, de apoio, de profissionais qualificados para que você possa organizar e colocar em prática. É um plano que muitas vezes é um prazo, não vai ser de dia para noite,
mas que tem solução, Muito né? E eu acho que isso é muito importante trazer, porque como você falou, o percentual de brasileiros endividados hoje é muito grande. Sim. E a maioria dessas pessoas acha que não tem solução. É, Tipo, eu tô endividado, não tem mais jeito, vamos enfiar o pé na jaca mesmo e viver assim. E não é. Muitas vezes é só ajustes que você tem que fazer no seu dia a dia, na sua forma de pensar, na sua forma de entender o dinheiro, as possibilidades, Sim. e trocar tudo isso por algo mais prazeroso e mais tranquilo de se viver, né, Val? Então, é muito importante, quando eu já tenho uma carteira de investimentos, muitas vezes a pessoa já tem um recurso interessante aplicado e muitas vezes ela não está também cuidando com o devido cuidado. Eu falo assim, buscar dentro das opções hoje que nós temos de investimentos, como a gestora de investimentos, pode dar essa oportunidade para as pessoas que já têm uma carteira. É olhar quais são os produtos disponíveis para você naquele momento, respeitando o teu perfil, o teu prazo de investimentos, e aí você começar a olhar ele também como uma fonte de renda, porque muitas vezes quando você alcança um percentual, um valor dos seus investimentos, ele também pode ajudar no futuro a complementar a sua renda. E assim, isso só vai acontecer se a gente colocar aquele plano que a gente iniciou na nossa conversa em prática. E a gente conseguir ter isso como uma fonte de renda também, porque a gente sabe que no futuro, quem conseguiu, né, seguir o passo a passo, com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso, a pessoa também vai ter um complemento da sua renda vindo dessa parte dos investimentos. Então, quando falamos organizando a vida, colocando os planos em prática, olhando quais são as melhores opções de crédito e alcançando ali também uma carteira de investimentos para você também ter uma receita, né, e ter um futuro mais tranquilo quando você fala da sua vida financeira. Eu tenho aí dentro das minhas caixinhas, né, todo esse suporte para dar para vocês, colocando toda a minha expertise de mais de 30 anos no mercado financeiro, podendo te orientar de uma forma tranquila, de uma forma que eu costumo dizer justa, de uma forma equilibrada e dando uma mentoria, vamos dizer, olhando todas as suas caixinhas também de sonhos e de oportunidades neste mercado tão amplo hoje e que se abriu de uma forma que vem a ajudar o nosso cliente também. Sensacional, gente. Eu tenho certeza que vocês anotaram as dicas. Quando nós falamos de dinheiro, vem muita coisa na nossa cabeça, muitas incertezas, muito medo. Mas, como você esclareceu muito bem, dá para ser prático, dá para ser feito. E o mais importante é começar. Então, assim, a Val hoje trouxe várias dicas pra gente. Eu quero que vocês já sigam ela nas redes sociais, já busquem um café, né, Val, para entender um pouquinho mais do seu trabalho, como você pode apoiar. Eu tenho certeza que hoje, aqui, muitas coisas foram esclarecidas. Eu quero te agradecer. Acho que foi um bate-papo muito instrutivo e muita informação de qualidade. E é isso que a gente busca aqui. Então, obrigada, Val, por compartilhar. Agradeço também estar aqui com você. Muito obrigada, Thalita, pelo convite. E muito obrigada a vocês também pelo tempo, né, de ouvir aqui as orientações. E eu estou aqui à disposição de vocês também. Um grande abraço a todos. Sensacional. E nós, semana que vem, com certeza, voltamos com mais um convidado e mais um assunto especial aqui no Café Cast. Até lá.